Sem mais delongas, quero ler aqui o texto. Gálatas capítulo 6, verso 2. Está lá? Ótimo. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, graças te damos por essa oportunidade de poder, desde o início, Pai, ouvir a Tua palavra e poder estar aqui, mais uma vez, não somente em ouvir, mas principalmente em Te adorar, Pai. E esse momento da nossa adoração agora é em relação à Tua palavra, em poder falar da Tua palavra, em prestar os nossos ouvidos e querer com que o nosso coração, Pai, o que eu te peço é que o nosso coração possa Te escutar, o nosso coração possa estar pronto para Te ouvir e ser transformado pelo Senhor. Deus, use o pregador, que o Senhor fale aos nossos corações, para que possa haver transformação, mudança, para que a nossa mente possa se conectar cada vez mais contigo, para que nós possamos cada vez mais ser maduro, porque o Senhor quer uma igreja madura, uma igreja que esteja bem espiritualmente e fortalecida no Senhor. Fale conosco, Pai, mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vendo esse tema que o Danilo me deu, essa igreja é uma das únicas, ou poucas, onde eu vejo que o baterista prega. Muito difícil. Só que... Diego também. Os irmãos conhecem a fama de alguns bateristas. Mas enfim, vamos lá. Eu quero falar sobre o contexto disso tudo, do que Paulo está falando aqui, para que nós possamos entender sobre o que é carregar as cargas uns dos outros. Nessa carta aos Gálatas, Paulo ele estava escrevendo sobre o espanto que ele estava com os irmãos, com os Gálatas, porque Paulo ele ensinou o Evangelho, e de fato existe só um Evangelho, e ele disse, eu estou surpreso, como é que vocês conseguem já desviar da graça do Senhor? Como é que vocês estão conseguindo já se desviando, saindo? Porque o que estava acontecendo ali na igreja? A igreja estava sendo perturbada por alguns judeus que se converteram ao cristianismo, e eles estavam com o mesmo pensamento do judaísmo, em sentido de ter que se circuncidar, ter que praticar as boas obras para poder ser salvo, ter que seguir a lei para ser salvo. Só que Paulo, ele fala, não, está errado. Você se submeter à lei de novo, cara, vocês estão voltando à escravidão. Não é assim que deve ser. Por quê? Porque a lei nunca conseguiu justificar alguém. Porque pela lei nós temos o conhecimento do que é pecado, e pelo fato de ter esse conhecimento, a gente acaba se frustrando no sentido de que nós não conseguimos servir exatamente como a lei pede. Não consegue. A lei tem 366 mandamentos. É isso, 65, 66, no total. E resumiu em 10, digamos isso. Teve os 10. Só os 10 nós não conseguimos cumprir. Todos nós conhecemos lá em Êxodo 20. E é isso que Paulo estava falando. Cara, se você se circuncidar, você olhar para a lei e achar que você pode alcançar a salvação por causa da lei, vocês estão se desviando do evangelho. Vocês estão indo para outro evangelho, que na verdade não existe outro evangelho. Então eles estavam sendo perturbados com isso. E ele fala, hoje vocês vivem em liberdade. Vocês não estão mais presos a isso. Porque se você deixar se circuncidar, vocês vão ser obrigados a ter que cumprir a lei. Vocês têm liberdade em Cristo. Os judeus, eles tinham uma visão de liberdade. Qual era a liberdade dos judeus? Seguir a lei. Você tem a liberdade seguindo a lei. Já a visão greco-romana mostra que essa liberdade, ela era você fazer aquilo que você sentia vontade de fazer, né? As obras da carne. Já Paulo, ele apresenta uma terceira via, a liberdade em amor. Essa liberdade em amor que Paulo fala, ele fala que nós somos escravos do amor. Ou seja, você é livre simplesmente, qual é a liberdade? Simplesmente para amar, para escolher amar.
O negócio de amar, eu acho muito interessante, por quê? Porque amar não é um sentimento que eu sinto e, cara, eu amo essa pessoa e... O amor, ele é muito mais do que um sentimento. O amor, você escolhe amar alguém. Porque o amor, ele é uma questão de você ter que se esforçar para fazer algo por aquela pessoa. E normalmente quando você vai fazer algo por aquela pessoa, você está se sacrificando para fazer. E Paulo ele deixou isso, vocês são livres para escolher amar. É isso. É isso. E o que estava acontecendo? Na igreja, aos Gálatas, estava tendo brigas, discussões, desentendimento, porque um estava falando, cara, você tem que se circuncidar, e outros não concordavam. Outros que tinham se convertido, só que ainda não tinham saído da carne ainda também, não concordavam com um nem com o outro. Falaram, não, Cristo me salvou, agora, já que a graça dele me alcançou, ele já perdoou os meus pecados, e eu não preciso seguir a lei, eu posso fazer o que eu quiser. Existem pessoas assim, eu conheço pessoas que são assim, né? E começa essa briga, essa treta. E daí Paulo ele vem falar dos frutos, do fruto que o Espírito tem, e também as obras da carne. Os irmãos conhecem as obras da carne. Eu vou ler bem rápido aqui no capítulo 5, 19, e diz, ora, 19, vou até o 23, tá? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então Paulo ele veio mostrar o fruto do Espírito. E no 26, do mesmo capítulo, 26 diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então toda essa briga estava causando divisão, está rachando a igreja no meio. E isso é uma transição de que Paulo ele fala, é o seguinte, tudo isso tem acontecido, isso está acontecendo no meio de vocês. E o que eu quero dizer para vocês, aí ele vem com o capítulo 6, verso 1, ele diz, irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão ou falta, dependendo da tradição, da tradução, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Essa versão aqui diz, guarda-te para que não sejas também tentado. Se proteja. Então, tendo toda essa briga, toda essa divisão que estava acontecendo, Paulo fala, não é assim que vocês devem proceder. Primeiro que Paulo ele explicou o evangelho, como que se deve seguir o evangelho. Paulo ele explicou, ele falou, o meu apostolado é o seguinte, eu aprendi o evangelho, não foi de homem nenhum, porque quando eu aprendi foi o próprio Senhor que me ensinou. Depois de 3 anos que eu fui lá para Jerusalém, não fui aprender com eles. Aí fui lá, encontrei com Pedro e também Tiago, irmão do Senhor, que estava lá também. Porém, ele não aprendeu nada de novo. De lá eles estenderam a mão, entendeu quem era Paulo, e confiou a Paulo o evangelho aos incircuncisos, aos gentios, os que não são judeus. Então ele vem explicando tudo isso para poder chegar e falar, irmãos, existe um único evangelho. É o evangelho do amor, é o evangelho do sacrifício. Porém, a briga que está acontecendo entre vocês, isso não é saudável. Isso vai destruir vocês. Então vocês têm que ter cuidado para que essa briga não venha dar ponto para Satanás. Temos que ter cuidado para que as brigas internas na igreja não venham trazer problemas.
Porque é inevitável que as brigas, aliás, os desentendimentos, isso é inevitável que não aconteça. Vai acontecer, eu tenho um pensamento diferente, o Rafa tem um pensamento diferente, a Bianca tem um pensamento diferente. Aqui ele está falando numa questão doutrinária, teológica, da forma que eles pensavam. Só que hoje também nós temos pensamentos diferentes. E às vezes, eu vou pensar diferente do pastor, eu não vou concordar com ele, só que eu não vou ficar debatendo com ele. Eu não vou ficar discutindo. Eu tenho que ter cuidado. Se eu achar alguma coisa errada nele, eu vou chegar e falar, pastor, eu acho que isso aqui está errado. Por quê? Porque é assim, está escrito assim. Eu tenho que saber conversar com ele. E Paulo, ele fala, eu sei que está tendo tudo isso, mas irmão, quando vocês for conversar com alguém, se esse alguém foi surpreendido em alguma falta ou transgressão, aqui ele está falando, se alguém caiu em pecado, o contexto aqui ele está falando sobre o pecado. Se alguém caiu em pecado, conversa com ele, saiba conversar. E detalhe, essa correção tem que ser por quem é espiritual. Você se analisa a si mesmo. E o que é ser uma pessoa espiritual? Aquele que está andando no Espírito. E como que anda no Espírito? Aquele que tem o fruto do Espírito. Aquele que está fazendo, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você analisando a si mesmo, você sabe se você está andando no Espírito. É ou não é? Então você vai ter que chegar no seu irmão e saber conversar com ele. E essa correção é você saber se colocar no lugar do seu irmão. Você tem que ter humildade. Humildade para poder reconhecer que você também é fraco. Humildade para poder enxergar que você também pode cair. Quem é que não tem pecado? Quem é que nunca pecou? Nessa caminhada do Evangelho que nós estamos seguindo, há muitas dificuldades e há muitas tentações, irmãos. Porque o Espírito está lutando contra a carne contra o Espírito vai vencer aquele ao qual você dá mais ouvido. E vai ter irmão que vai cair. E como é que você vai corrigir o seu irmão? Você vai corrigir se sentindo superior, mais espiritual? A arrogância de uma pessoa, ela procede à queda. Então temos que ter muito cuidado, porque somos iguais. Quando corrigir o irmão, temos que conversar com ele como se estivesse olhando no espelho. A restauração de alguém caído deve ser feita com empatia, não com orgulho ou desprezo. Quem é que levanta a mão? Quem é que nunca pecou? Nunca caiu no pecado? E Paulo ele vem no verso 2, que agora é o tema: levar as cargas uns dos outros. Carga no grego é baros, que é trazendo um sentido de um peso esmagador, algo difícil de suportar, né? Eu entendo que tem pessoas que têm mais inclinação para algum tipo de pecado, tá? Por exemplo, há pessoas que é mais inclinado para sexualidade, há pessoas que é mais inclinado para a mentira, há pessoas que é mais inclinado para o roubo e muitas outras coisas. Todos nós temos uma inclinação para algo em relação ao pecado. E é o que Paulo tem falado. Só que eu quero também trazer as dificuldades que nós temos em nossa vida. Quem que aguenta 5 kg de arroz? 5 kg de arroz. Todo mundo aguenta? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia aqui. Todo mundo aguenta. 1 kg de feijão. Todo mundo aguenta. Pega 1 kg de feijão. Você vai pegar ele aqui. Vou colocar 5 kg de arroz, que é um pouquinho mais pesado. Coloca ele aqui. Carrega ele aqui, sem apoiar o braço. Se você apoiar aqui, fica melhorzinho. Mas dá um boi. Apoia o braço aqui. Vai carregando. Vai carregando. Carregando. Quanto tempo que você vai conseguir carregar ele? De 5 kg, conforme você vai carregando, ele vai ficando cada vez mais pesado. E esses 5 kg vai se transformar em 50 kg. Seu braço começa a cansar. É esse sentido. Carga, todos nós temos.
Não somente em relação à inclinação do pecado, mas também na nossa vida nós temos problemas, algumas cargas que é muito difícil de carregarmos. Exemplo, tem pessoas que têm depressão e não conseguem sair disso, cara. Mesmo que está no Evangelho. Embora nós acreditamos que o Espírito ele vem para transformar, ele vem para nos aliviar, para nos dar forças para poder vencer. Tem pessoas que perderam um ente querido e não conseguiu superar isso. Tem pessoas que têm o pecado e não está conseguindo sair desse pecado. Mesmo ela buscando, mesmo orando, alguma coisa está acontecendo, mas ela não está conseguindo sair daquele pecado. Ela precisa de uma nova estratégia, ela não está tendo visão para isso. Tem pessoas, além disso tudo, tem pessoas que têm problemas familiares, não conseguem resolver, é uma carga também. Digo, às vezes tem um filho que usa droga, um marido que chega bêbado em casa. Isso é uma carga. E tem coisas que não dependem dela. Se torna muito pesado. E o que eu quero dizer é que é necessário, irmãos, estendermos as mãos uns pelos outros. A igreja muitas vezes fica... Na verdade, a igreja ela é doente. Porque Cristo ele veio para os doentes. O mundo, ele é um hospital. Eu considero o mundo como se fosse um hospital. E todo mundo é doente. Todo mundo é doente. Porém, nós estamos sendo tratados com um doutor que ele sabe a cura. E nós sabemos, ele apresentou para nós a cura. E o nosso papel é apresentar essa cura às pessoas. Então, todos nós somos doentes. Porém, muitas vezes, a igreja, ela está espiritualmente cansada. Espiritualmente desgastada. Agora, por quê? Porque não estamos carregando a carga uns dos outros. Porque quando não carregamos as cargas uns dos outros, não conseguimos cumprir a lei de Cristo. E o interessante aqui também é que Paulo ele fala uns dos outros. Há pessoas que só buscam ajuda do pastor. Quando fala uns dos outros, é todo mundo. É todo mundo se ajudando. No frio, como está hoje, quanto mais gente juntas, melhor é o ambiente, mais perto. Às vezes, quinta-feira, o Danilo, gente, vem mais para cá. O pessoal está um pouco mais para lá e juntou todo mundo. O ambiente fica mais aquecido, mais aconchegante, você se sente mais íntimo. E é isso que Paulo está falando, não é só do líder, não é só do pastor, mas é de todos. Quando eu estiver cansado, há pessoas que estão desanimado. Se eu estiver cansado, desanimado, tem pessoas que fazem assim, cara, eu vou atrás do pastor. Eu vou pedir para o pastor vir orar na minha casa. Eu vou pedir uma ajuda do pastor. Não. Olha para o pastor. Só pó, como ele diz. Cansado. Cheio dos problemas, assim como todos nós. Aí ele já tem as cargas dele. Aí imagina, todo mundo. Cara, eu vou pro pastor, o outro, vou pro pastor. Como é que vai ficar a cabeça do homem? Mas se dividirmos, começa a ficar mais leve. E cumprir a lei de Cristo não é alcançar as obras em contraste, que Paulo fez em contraste à lei judaica. Não. É mais demonstrar a realidade da nossa salvação através do amor em ação, sendo manifestado na disposição de sacrificar. João 13, 34 e 35. Irmãos, eu vou perguntar, não precisa levantar a mão. Quem está salvo? Eu estou salvo. É porque eu sou bom? Não. É porque eu pratiquei coisas boas? Não. Mas é porque o Senhor me alcançou, a graça dele me alcançou. E se isso aconteceu, irmãos, como é que eu vou manifestar essa salvação que me alcançou? Praticando amor. Paulo, ele escreveu dizendo que não é pelas obras que nós somos salvos. Não, de forma alguma, porque para ninguém se gloriar. Mas é pela graça, simplesmente. Ou seja,
Eu já falei e vou falar de novo, porque é sempre importante estar repetindo. Eu vou falar, você não pratica boas obras, essas boas ações para ser salvo. Você foi salvo para praticar. E se torna muito mais leve quando você tem esse pensamento. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu fiquei pensando nisso. Como o mundo está olhando para nós? O mundo está olhando para nós e falando, esses verdadeiramente são discípulos de Jesus. Porque um discípulo de Jesus é o que ele falou aqui. Ele disse, coloca no 34, Bia, por favor. Ele disse, um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei. O que é eu os amei? Como é que Jesus nos amou? Um amor sacrificial. É um amor que você sacrifica pelo teu irmão. Mas que tipo de sacrifício? Sabe uma coisa preciosa que nós temos na nossa vida? O tempo. Uma das coisas mais preciosas que nós temos. O tempo só vai, ele não está voltando. Até o dia em que a eternidade nos alcançará. E esse tempo, nós já não vamos mais estar sujeitos ao tempo. Mas enquanto isso estamos aqui. Um sacrifício, tempo. Muitas vezes, um irmão precisa de uma ajuda e você sabe. Muitas vezes o irmão está passando por uma dificuldade. Em relação ao pecado, em relação a coisas pessoais. E que você percebeu, ou seja, às vezes Deus te deu esse entendimento. Te mostrou para você poder ajudar. Porém, eu estou muito sem tempo. Cara, eu tenho que trabalhar. Amanhã eu vou acordar às 5 da manhã para poder estar na empresa às 6, 6 e meia. Cara, já é 9 horas. Se eu for ajudar meu irmão, eu vou perder muito tempo lá. Amanhã eu vou acordar cansado. Eu não sei quanto tempo que vai demorar para eu ajudar o irmão. Sabe? Nós estamos pensando muito em nós. O nosso tempo está sendo muito dedicado somente a nós. Estamos sendo egocêntricos. E muitas vezes não percebemos isso. Mas hoje o Senhor está mostrando para você. Dedique tempo, sim. Você precisa ter tempo para você. Não é que é errado. Mas dedique ao seu irmão também. Abre mais um tempo para o seu irmão. Energia, como eu acabei de falar, às vezes você vai estar cansado e, cara, eu não quero. Eu preciso descansar, que amanhã eu vou trabalhar, ou estudar, já trabalhei, estudei, agora, o que eu vou fazer? Irmãos, às vezes, sinceramente, você quer ver um sacrifício que vai agradar a Deus, que vai chegar nas narinas do Senhor como um cheiro suave, vai ser você dormir tarde, mas saber que você ajudou um irmão. Mas saber nem que seja só para prestar os ouvidos. E no outro dia você vai trabalhar cansado, vai estar esmagado no trampo, às vezes o trampo não sai tão bem feito. Mas o Senhor te deu, você deu ao Senhor um sacrifício, ofereceu ao Senhor um sacrifício. E pode ter certeza que Ele se agrada disso. Recursos para o bem de outros. Às vezes nós temos um recurso a mais. E teu irmão passando uma necessidade. Eu não digo somente necessidade em relação a comida e bebida, ou roupas. Mas também às vezes o irmão, ele precisa passar no médico. E que às vezes o SUS vai demorar muito. E que normalmente esse é o natural do SUS. E o irmão precisa passar num psicólogo. O irmão precisa fazer um exame, às vezes é caro. Qual a nossa disponibilidade em poder oferecer um recurso? Não só isso, uma carona para quem tem carro, uma moto. O quanto estamos dispostos a poder oferecer um sacrifício a Deus cuidando do nosso irmão. E quando nós nos ajudamos, quando nós nos abraçamos nesse frio, não no frio de hoje, quero dizer, mas nesse mundo que é gelado, o mundo é frio, o mundo é terrível, mas quando nós nos abraçamos, nós nos aquentamos e vamos cumprir a lei de Cristo nisso.
na Bíblia também tem algumas confissões de pecados. Um pedido de ajuda. Há uma dificuldade, nós como irmãos, de confessar o nosso pecado. Às vezes, eu tenho um costume de mentir. Mas eu vi que isso é errado. A Bíblia me mostrou, vindo domingo após domingo, quinta. Cara, já foi dito para não mentir. E tem gente que tem essa mania, já viu? Tem gente que tem essa mania. Tem gente que tem a mania de roubar. Como? Às vezes a pessoa está lá na empresa, e a pessoa vai e leva um papel higiênico embora. Parece que é coisa besta, né? Copo descartável. Cara, vou levar embora lá para casa lá, porque eles são ricos, não vai fazer falta. Olha isso, parece que é coisa besta, mas não é. No mundo espiritual, isso faz muito estrago em relação à sua vida. Acho que é besteira. E hoje, se alguém está fazendo isso, vamos parar. Se você não está conseguindo, confesse com o seu irmão. Pede uma ajuda. Não é errado pedir ajuda e mostrar que você é pecador. Não é. Olha só. Pedido de ajuda. Neemias capítulo 2, 4 e 5. Neemias, ele quis saber o que estava acontecendo lá em Jerusalém. E trouxeram a notícia para ele. Cara, tudo queimado, tudo derrubado. Na hora, o semblante dele. Cara, a terra que Deus prometeu, o Senhor prometeu. Olha como é que está lá. E nós, eu e meu povo Israel, nós quebramos essa aliança. Porque a aliança era, o Senhor falou, se vocês obedecer, ouvir os meus preceitos, os meus juízos, seguir, vocês serão abençoados. Cara, e é uma aliança perpétua. Mas perpétua em que sentido? Perpétua no sentido de que se eles não quebrar, a aliança vai ser para sempre. Mas também tem uma condição. Ele falou, mas se vocês não ouvirem, olha o que vai acontecer com vocês. A terra de vocês vão ser destruída, vocês vão ser levados cativo. Ao invés de como eu disse, se vocês obedecer, ninguém vai vir, vocês não vão precisar pedir emprestado para ninguém. Ao contrário, eles que vão vir pedir emprestado, vocês vão fornecer, vocês vão ser uma bênção na terra. Todas as bênçãos que eu tenho falado para vocês, se vocês não ouvir, vai se tornar em maldição. Cuidado, isso que aconteceu. Eu estou falando isso porque eu imagino que deve ter sido algo que veio na mente de Neemias. E ele ficou triste. Neemias foi uma pessoa responsável em construir os muros, os portões da cidade de Jerusalém. E ele falou com o rei. Falou, rei, no verso 4. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, lá em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele pediu ajuda, temeu, mas pediu ajuda. Irmãos, não é proibido pedir ajuda, é recomendação bíblica. Sabe por quê? Sabe por que muitos irmãos sofrem? Sabe por que muitos irmãos caem? Sabe por que muitos irmãos acabam se desviando e não voltam mais? Porque quer carregar sozinho, porque não confessa que precisa de ajuda. Romanos 15. Paulo, sendo um apóstolo, digo, não que todos nós somos iguais, mas em questão de entendimento, conhecimento, cara, muito mais do que nós. O cara falava vários idiomas, o cara conhecia muito bem sobre a lei judaica e recebeu diretamente do Senhor o Evangelho. E no capítulo 5, 30, falei 5? 15, 30, ele diz o seguinte, ele pede uma ajuda. Olha lá, peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia, os judeus que não queriam acreditar, e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria, e que encontre refrigério na companhia de vocês.
Paulo pediu ajuda. Paulo, que era um cara espiritualmente, no meu ver, o cara estava lá em cima, espiritualmente mais longe do que eu. Ele pediu ajuda. Gente, me ajuda. Me ajuda em oração. Porque eu indo para lá, eu sei que eu não vou encontrar facilidade. E é isso, irmãos. Pedindo ajuda não quer dizer que você vai encontrar facilidade. Mas que você vai se tornar mais fácil. Talvez o irmão tenha uma estratégia melhor para você. Em oração. Às vezes eu preciso que ore por mim. Eu tenho um problema. Só que eu não falo pro Danilo. Como é que ele vai saber? Tiago 5,16. Em relação ao pecado. Diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Para serem curados. Irmãos, nós vivemos num mundo onde nós somos impulsionados o tempo todo a sermos autossuficientes, a eu mesmo resolver meus problemas. Não é verdade? Nós temos, além disso, nós temos os nossos traumas pessoais, onde eu já fui muito magoado. Pessoas que eu confiava e me magoou. E é difícil eu voltar a confiar em outras pessoas. Eu quero confessar aos irmãos ao vivo aqui. Eu tive um problema muito grande em relação ao meu pai. Eu não cresci com meu pai. Só que enquanto criança eu não entendia. Depois que eu fui crescendo, eu fui vendo a dificuldade que eu estava tendo em algumas coisas, sabe? Mesmo não entendendo muito, mas cara, por que isso está acontecendo? Até eu confessar para uma pessoa. Quando eu confessei, essa pessoa começou a me dar estratégias, entendimento, comecei a orar, comecei a buscar na palavra. E eu falei, cara, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Eu falei, está escrito ali se o pai for bom ou ruim? Não. Honra. É um mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Eu falei, rapaz, você quer saber de uma coisa? Não se trata de mim. Eu quero honrar meu pai. Se possível for, para os irmãos que não conhecem, estou contando um pouco da minha vida pessoal. Se possível for, eu quero apresentar minha filha para ele. Ele não conhece a neta dele. Mas eu quero apresentar. Cara, se possível for, eu quero tomar um café com ele. Eu quero falar do evangelho para ele agora. Eu quero falar para ele a salvação que me alcançou. Porque, irmãos, quando você não confessa, você não consegue ter visão. Normalmente isso é um fato. Porque eu posso, faço e aconteço. Nós somos estimulados o tempo todo a resolver sozinho as coisas. E hoje, eu não carrego mais esse fardo. Eu não carrego mais isso. Porque alguém me ajudou. Alguém estendeu a mão para mim e falou, ó, melhor você fazer assim. Faz isso, o que você acha disso? Vamos orar juntos? Irmãos, há um negócio na carne, em nossa carne, uma obra, que eu quero chamar a igreja a lutar contra. Além de tudo isso que nós temos orado. Essa questão do orgulho. Eu vejo a nossa igreja, não nossa igreja, mas que a igreja ela é uma só, né? Não estou falando de denominação. Mas eu vejo muito a igreja muito independente, muito distante, sabe, dos irmãos. Que às vezes, eu pelo fato de congregar aqui nessa igreja, outro irmão congrega na outra denominação, ele precisa de ajuda, eu não ajudo muito porque a minha visão é que não. Nós somos uma igreja só. Eu quero chamar os irmãos a vencer o orgulho. Eu quero chamar os irmãos, convidar hoje, a vencer essa dificuldade dos nossos traumas, da nossa autossuficiência. Adão e Eva, olha só, Adão e Eva, a serpente disse, ué, o que Deus falou para vocês? Ele falou para não comer, né? Ele falou, não, a Eva. Ele falou para não comer, nem sequer tocar nela. Aí Satanás falou, não é bem assim. É certo que vocês não vão morrer se comer. Porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. O que veio na mente? Opa, ser igual a Deus. Autossuficiente. Não precisa de alguém. E nós muitas vezes caímos nessa mesma ladainha. Caímos na mesma conversa.
de querer resolver as coisas sozinhos, irmãos. E você não percebe que o que você está carregando é uma carga que te espreme, que muitas vezes te deixa para baixo, e digo que às vezes nem você percebe isso. Aqui, irmãos, de fato, existem pessoas que não estão preparadas, existem, mas existem irmãos que você pode conversar. Você vai saber quem é espiritual aqui. Você vai saber com quem conversar. Como? Vendo pelos frutos. Pelos frutos, você vê se a pessoa ela está andando no Espírito, como o Paulo falou. Precisamos vencer essa dificuldade, irmãos, de achar que eu posso fazer sozinho. Porque é o seguinte, Paulo ele fala para carregar a carga uns dos outros. Só que como é que eu vou carregar a sua carga se eu não sei o que está acontecendo? Eu não tenho uma bola de cristal aqui para poder falar para você o que você tem que fazer. Eu não tenho. Outro ponto, responsabilidade pessoal, capítulo 6 e 5 de Gálatas. Porque Paulo, ele falou sobre carga, e aqui ele vai falar sobre fardo. 6 e 5. E eu fiquei pensando, falei, rapaz, calma aí, tem diferença aqui. Ele falou carga e fardo. Pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Ali está carga? Carga. Coloca no verso 4 e o 5. Vamos lá. Cada um examine os próprios atos, o seu trabalho, o que você está fazendo, suas responsabilidades. Então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. 5. Pois cada um deverá carregar a sua própria carga. Outras traduções falam fardo, porque aqui, embora está escrito carga, mas no grego está escrito outra coisa. Ao invés de estar escrito baros, está escrito fortion, que é fardo, um fardo, que é no sentido de trazer algo, um peso seu mesmo. Ou seja, vamos lá, uma mochila, no sentido de uma mochila que um soldado está carregando para poder ir para a batalha, para poder exercer a sua função. O que o soldado ele leva na mochila? Suas obrigações, aquilo que vai ajudar ele a poder suprir suas necessidades, enfim, aquilo que ele vai usar. E fortune é diferente, ele refere-se a uma carga pessoal suportável. Por quê? Enquanto nós estamos ajudando o irmão, nós estamos aqui com a nossa mochila, com o nosso fardo, que nós somos obrigados. Enquanto ajudamos outros irmãos com suas lutas, também somos responsáveis por nossas próprias escolhas e obrigações diante de Deus. Irmãos, pensa numa guerra, estão os dois soldados, cada um está com a sua mochila, normalmente o soldado sempre está com a sua mochila, tem o capacete, tem o seu colete prova de bala, que aquele é o seu fardo, tem o seu armamento, nós estamos nisso. Tem vários soldados, só que tem coisas que além de eu estar levando, tem uma carga. Às vezes tem soldado que vai ser ferido, e quando é ferido, eu estou me baseando, vendo filmes de guerra, da Segunda Guerra Mundial, Primeira e tal. Quando um soldado é ferido, vai o outro lá que é médico, pega os dois, pega ele na maca e traz. Olha o fardo, carregando o outro irmão. Olha o fardo aqui, ó, os dois carregando, vamos, coloca lá, eu já vendo outra função, já tentando curar. Irmãos, você tem responsabilidade também de escolher. A sua responsabilidade qual é? Além de confessar também, você também tem responsabilidade de escolher o que é certo e o que é errado para a sua vida. Há irmãos que ele está carregando o fardo, aliás, uma carga. É algo que é difícil e ele não confessa. E o que acontece? Isso vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais pesado, cada vez mais pesado. E quando o irmão vai tentar ajudar, às vezes ele nem sabe por onde começar, ainda que a intenção dele seja querer ajudar. E eu digo, então fale, peça ajuda o quanto antes. Ontem foi uma pessoa lá em casa, com os seus problemas pessoais. E os nossos parentes começaram a falar para ela, mas você tem que fazer isso, faz aquilo, que não sei o que, e oraram.
E eu tenho visto o mover de Deus nesse sentido. Porém, isso aqui mais do que falar, e não somente orar também, é o fazer. E nós precisamos, irmãos, entender essa nossa responsabilidade de abraçar uns aos outros. E eu fico olhando aqui que Jesus ele tem um propósito com tudo isso. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, verso 70. Jesus ele escolheu pessoas tão diferentes em nosso meio. Tem pessoas aqui, olha lá. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12, todavia um de vocês é um diabo, é um traidor. Somos diferentes, irmãos, no nosso meio. Infelizmente, existe um Judas em nosso meio. Eu não vou julgar quem é, eu tenho que olhar pra mim. Cara, eu não sou esse Judas. Eu vou ficar igual o igual o João. Quem é? Perguntei quem é. Pedro, né? Quem é? Não quero saber dessa curiosidade, mas eu quero ajudar, irmãos. Você tá afim de ajudar aquele que você talvez... Mano, será que esse é o Judas? Mas também no nosso meio existe um Mateus, que é cobrador de impostos, que é considerado pela nação o maior traidor. Por quê? Porque ele cobrava imposto de Roma, que estava dominando sobre Israel, sobre Jerusalém. E ele pegava o imposto do povo e dava para Roma. Para eles isso era abominação. Que inimigo é esse? Mas Jesus escolheu para estar no meio deles. E temos Mateus em nosso meio. Pessoas que acabam, que ao nosso conceito é um traidor. Temos também Pedro no nosso meio. Aquele que age na impulsão. Aquele que fala às vezes que não deve. Aquele que pega a sua espada e fere a orelha de outra pessoa. Mas também, muitas vezes esse Pedro é aquele mais ousado, que tem a experiência de andar por sobre as águas. Nós temos pessoas diferentes aqui em nosso meio, irmãos. Tem pessoas aqui que às vezes vai orar a Deus, fala: Deus, como João, quer que a gente, Senhor, o Senhor quer que a gente pede para cair fogo ali sobre eles? Jesus, não, pera lá, não é assim que funciona. Cai um raio lá. Tem gente que é assim, faz oração para prejudicar o irmão. O que eu vejo, aqui pelo menos na denominação não tem, graças a Deus. Mas irmãos, existem pessoas diferentes, características diferentes. Mas o Senhor nos chamou com esse propósito mesmo, para que nós viemos aprender um com o outro, com a fraqueza do outro irmão, para que nós possamos aprender a saber julgar, né? Não julgueis, sim, tem que julgar, mas de maneira correta, em amor. Não com orgulho, achando que você é mais santo que o outro. Qual é o propósito de Jesus? Para que estejamos com Ele. Propósito de Jesus, para que nós possamos aprender com Ele. Propósito dele, para que nós sejamos transformados, irmãos. Propósito dele, para que também sejamos enviados. O propósito dele, para mostrar que Deus usa pessoas falhas, irmãos. Muitas vezes a igreja, ela se encontra espiritualmente cansada mesmo, porque nós não estamos entendendo o propósito que Jesus nos colocou aqui. Muitas vezes já até conversamos com o pastor, sei pastor, a nossa igreja é doente, mas não é exclusividade. A igreja em si, de fato, eu não vou dizer todas as denominações, mas uma boa parte, espiritualmente dizendo, ela está minando, está muito espalhado. Mas por quê? Porque não está entendendo o propósito de poder suportar um irmão, porque não está estendendo a mão para carregar a carga do outro. Jesus te chamou para vir fazer a diferença aqui, mas você precisa estar com os ouvidos atentos. Abre o seu coração para poder dar espaço à vontade do Senhor. Quem aqui tem carga?
Levanta a mão. Quem aqui tem carga? Uma carga para carregar. Certo. Quem tem fardo? Eu tenho muitos fardos na vida. Mas eu vou dizer, olha como que legal que a igreja está. Comparação depois da pandemia. Como que isso aqui é como se Deus pegasse a peneira e passasse assim para ver quem de fato era crente. É como se Deus colocasse fogo no ouro para provar o ouro e tirar todas as impurezas. E Deus está fazendo um renovo aqui na igreja. Deus está fazendo algo novo, tá? Porque não se põe vinho novo em odres velhos. Mas se põe vinho novo em odre novo. Porque se você colocar um vinho novo em odres velhos, ele vai se romper, porque ele não estica mais, ele não tem mais a elasticidade de um novo. Ele vai fermentar e vai estourar. Mas não. O Senhor está preparando você para ser um odre novo, para receber esse vinho, ou seja, essa alegria. E assim, como o Tiago falou, para confessarmos, eu vejo, ele falou pecado, mas eu não falo só pecado, mas também as nossas cargas, para que nós possamos ser curados. Vem, irmãos, estende a mão para mim. Vamos estender a mão para outros, para que nesse frio nós não possamos sentir esse frio do mundo e não sejamos impulsionados para sermos autossuficientes. Amém? Eu concluo dizendo, irmãos, hoje eu desafio você chegar no irmão que você tem algo, não necessariamente algo contra, mas algum pecado que talvez você tenha cometido em relação ao seu irmão. Eu desafio você a chegar no seu irmão no final do culto. Hoje, tem café? Tem café? Tem? Tomando um cafezinho, conversando com o seu irmão. Desabafa pra ele, chama ele no canto. Eu desafio você, tá? Rafa, mas aqui a gente vai conversar, vai. Eu desafio você a chamar o seu irmão pra sua casa, pra vocês terem um momento mais íntimo. Eu desafio você a preparar um almoço e me chamar. Eu estou disposto, irmão. Eu estou dizendo de mim. Lógico, falar uma coisa, fazer outra. Mas eu estou disposto, irmão, a querer ajudar você. E eu vou perguntar aqui: quem está disposto a ajudar o seu irmão sem mentira e hipocrisia? Quem está disposto? Eu quero ver na prática, irmãos. Eu quero ver na prática você abraçar o seu irmão. Esse é o meu convite. Esse é o convite do Senhor para nós. Com qual propósito? Para a igreja crescer espiritualmente, para que a igreja possa ser madura, para que o mundo possa ver e falar: rapaz, verdadeiramente ali eles estão tendo um sacrifício em amor uns para com os outros. Realmente a igreja está crescendo em amor. O que eu quero dizer, irmão, crescer não é ter muitos membros, mas crescer na mentalidade, em ações. Você é discípulo ou não de Jesus? Então vamos fazer jus ao nosso chamado. Vamos fazer jus àquilo que nós somos. Deus entregou em nossas mãos essa responsabilidade. Então eu te desafio. Segura minha mão aqui e vamos embora. Eu te desafio. Vamos pegar esse nosso tempo e como aquela mulher que derramou aos pés do Senhor um perfume caríssimo. Vamos pegar esse nosso tempo e derramar aos pés do Senhor, sacrificando em amor ao nosso irmão. Se põe de pé, irmãos. Falei que ia ser bem breve. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar, irmãos, com vocês. Hoje é o quinto episódio hoje? Quarto episódio dessa nossa terceiro episódio dessa nossa série, em que o Senhor está nos chamando para nos unir. O Senhor está nos chamando para estarmos juntos. Eu quero que você ore nesse propósito.
Eu não vou falar, vem aqui na frente. Não, fica aí mesmo. Fica aí na frente. Se você tem... Fica aí na frente. A Bianca me olhou. Tá certo, por ele. Amém? Deus, aqui, Pai, nessa oportunidade que o Senhor nos deu de falar aos nossos corações por meio da Tua Palavra, eu te convido, Espírito Santo, do Senhor vir aqui em nosso meio. O Senhor tem falado conosco desde o início, o Senhor tem manifestado a Sua glória, o Senhor tem falado a nós. E agora, Pai, esse momento, eu peço ao Senhor para o Senhor nos abraçar. O Senhor tem nos chamado para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos abraçar outro irmão, e abraçar com vontade, a ponto de aquecê-lo, sim, de emprestar uma roupa minha, de dar uma blusa minha para esquentá-lo, de poder dar um conselho. Ah, Deus, que o Teu Espírito, Pai, aqui possa nos estimular. O Senhor já tem falado a nós, mas que agora, Pai, nesta semana seguindo, nos estimule para que nós possamos ajudar, possamos mandar mensagem uns para os outros pelo WhatsApp, perguntando como está. E às vezes nós temos sido negligentes, Deus, em relação ao nosso irmão, porque eu estou olhando muito mais para mim, eu estou preocupado com o meu tempo. Quebra, Deus, o meu orgulho, me refaz novamente, como um vaso na mão do oleiro, que quebra na mão dele quando está sendo feito, e o Senhor refaz de novo. Então faz isso com a Tua igreja, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos um, como o Filho é com o Pai, e que possamos ser um, dessa forma, Deus, em amor, e que a Tua palavra, Pai, possa assim fazer um efeito, a ponto de sermos transformados por completo, e assim transportar para outras pessoas essa transformação, Pai. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, Senhor.